Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família, pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade, católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Começa agora mais um Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Comigo aqui no estúdio, o sempre parceiro, companheiro, Capitão Prestes. Olá, capitão! Olá, presidente Fabiano. Tudo certo? Tudo em ordem? Tudo na paz. Acompanhando Copa do Mundo ou já desistiu? Bem de longe agora. Quem vai ganhar? Espanha. Espanha, campeã. Tá certo. Gente, você que ainda não nos segue, vai lá, se inscreva para receber nossas atualizações. Siga também nossas outras redes sociais, no Instagram, pormaisbrasil.br, no Facebook, Por Mais Brasil. Participe conosco, deixe seus comentários e sempre compartilhe para alcançarmos cada vez mais pessoas. Nós vamos para o assunto ou os assuntos da semana. Vamos começar falando, Capitão Prestes, daquele caso da promotora lá no Rio de Janeiro que se sentiu incomodada com uma oração e a fala dela ganhou repercussão. Já peço então, coloca a fala dela aí. Primeiro coloca a fala dela para depois a gente analisar a fala dela. Ao início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. Um abraço de Deus nunca prende, acolhe, não condena, transforma. É um abraço que cura feridas invisíveis, renova a fé e nos lembra que nunca estamos sozinhos na caminhada. E eu, como promotora de justiça, não posso me furtar ao dever de garantir a cada um e a mim mesma o direito à liberdade religiosa. Embora o evento não seja um evento público, assim dizer, como patrocinado pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, o evento é proporcionado por uma associação civil, é um evento público no sentido de que qualquer pessoa, qualquer cidadão, caxiense ou não, possa participar desse evento. E, como qualquer cidadão, e eu me incluo nesse grupo de qualquer cidadã, temos o direito à nossa fé, a propalar a nossa fé, a nossa intimidade. E eu preciso esclarecer a organização do evento e a associação que a fé é um direito privado, que não deve ser estendido a outras pessoas num evento público. Eu estou extremamente emocionada, extremamente ofendida com o início da apresentação que teve aqui. Porque assim, eu não sou evangélica, não teve uma oração, mas teve quase. Teve uma chamada a Deus, ao sentimento de Deus, e eu, como pessoa e como promotora de justiça, tenho que esclarecer que isto é inconstitucional. Ao final da mensagem que foi propalada, eu mandei uma mensagem para a Silvia, eu falei que se puxasse uma oração, o Ministério Público iria se retirar. Mas foi. E olha só, se a senhora começar a interferir na minha fala, na fala do Ministério Público, eu me retiro. A senhora já teve a sua oportunidade de falar. E agora quem fala é o Ministério Público. E eu aqui represento o Ministério Público. E eu tenho garantia constitucional para estar nesse local e ocupar esse espaço.
E esse deboche ofende ao Ministério Público e à Constituição da República, que a senhora, enquanto representante de uma associação que deve proteger os conselhos tutelares, deveria respeitar a Constituição da República. Então, essa promotora, estava acontecendo ali um fórum de conselheiros tutelares, né? E pelo que eu vi, entendi, foi aberta com uma palavra, né, cristã. Ela até colocou lá como uma oração evangélica. Não chegou a ser uma oração, foi quase uma poesia, não sei se você ouviu, capitão. Mas começou ali dessa forma. E olha, tem aqui, ó. Você entender que não é uma oração. Deixa eu pegar aqui para você ver, que eu achei até bonito, né? Diz assim: um abraço de Deus nunca prende, acolhe, não condena, transforma. É um abraço que cura feridas invisíveis, renova a fé e nos lembra que nunca estamos sozinhos na caminhada. Um amor que permanece fiel em todos os tempos. Que hoje você sinta esse abraço acolhedor, envolvendo a sua vida e renovando as suas esperanças para continuar no seu trabalho árduo sem desistir. Essa foi a fala que mexeu com o espírito dessa promotora, né? Ela integrava ali a mesa de palestrantes. O nome dela é Elaine Cristina da Silva Rodrigues, né? E aí ela começou dizendo assim que foi assolapada por esta fala. O que significa assolapada? Pesquisa aí para mim. Eu nem olhei. Eu confesso que eu nunca ouvi essa palavra, talvez por mera ignorância minha, mas eu nunca ouvi. Não sei se do Rio não é, né? É uma expressão que não é natural do Rio de Janeiro. Significa ser atingida de forma intensa, tomada por um sentimento profundo ou surpreendida por algo que foge ao controle, como uma forte paixão ou uma emoção avassaladora. Que coisa. Então, assim, ela disse que se sentiu. Aqui foi a frase que ela utilizou. Ao início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica, aí com aspas abertas, e eu, como promotora de justiça, não posso me furtar ao dever de garantir a cada um e a mim mesma o direito à liberdade religiosa. Disse. Elaine defendeu que, embora o evento não fosse ligado diretamente à Prefeitura de Duque Caxias, e sim a uma associação da sociedade civil, o ato era público, no sentido de qualquer cidadão poder participar, né? A promotora defendeu ainda que a fé, como direito privado, não deveria ser estendida a outras pessoas em um evento público. Estou extremamente emocionada, ofendida com o início da apresentação, porque eu não sou evangélica. Teve uma chamada a Deus, ao sentimento de Deus, e eu, como pessoa e como promotora de justiça, tenho que esclarecer que isso é inconstitucional. É esse ponto que eu quero pegar. Primeiro, que você ouviu os termos utilizados. Foi uma poesia. Não foi nem uma oração, foi uma poesia. E aí, ela se sentiu assolapada, né? Assolapada por isso, e fez essa declaração. E agora eu estou vendo aqui, eu ainda achava que realmente era uma audiência pública, alguma coisa. Não, era um evento privado. Ela foi no evento privado e se sentiu assolapada lá por essa linda poesia. Mas ali ela já arrotou, vomitou tudo que ela tem dentro. Ou, na verdade, o vazio que ela tem dentro, né? Não sou evangélica, pelo jeito ela não crê nem em Deus. Por quê? Não falou nada de evangélico ali. No texto não tem nada que diz que é um texto bíblico, é um texto unicamente, mas ali eu vi mais algo motivacional, algo realmente que envolve e acalma o espírito de uma pessoa. Mas ela foi para isso. É esquerda, né? Eu não tenho dúvida que essa promotora
tem envolvimentos com partidos de esquerda. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida mesmo. Eu nem pesquisei nada sobre ela. Mas eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque o vazio, a desgraça de alma que essas pessoas vivem, elas querem que todos vivam. Ela não aceita a paz de espírito dos outros. E por isso que ela se sentiu ofendida por belas palavras. Ela não foi ofendida por nenhum apelo evangélico, cristão. Aqui, se você pegar, nem fala nada sobre a questão de cristão, porque usa Deus. Quando você usa Jesus, você tem que ser cristão. Mas quando você usa Deus, é universal, porque basicamente todas as religiões têm Deus, né? O ateu pode não acreditar, mas ela se sentiu ofendida, né? Por tudo isso. Por quê? Porque a esquerda, o esquerdista, ali essa pessoa é vazia. Ela é vazia. Ela não ama e não é amada. Sabe? Ela não ama e ela não é amada. E o vazio de alma que ela vive, ela acha que todos têm que viver. Ela não sabe conviver num ambiente de paz, de alegria, de amor, porque ela não tem isso. Ela não sente isso. Entendeu? Ela não sente essas coisas. Né? Eu vou ler novamente o texto que foi ali o motivo de toda a polêmica para a reflexão. Preste atenção, capitão. Um abraço de Deus nunca prende, acolhe. Não condena, transforma. É um abraço que cura feridas invisíveis, renova a fé e nos lembra que nunca estamos sozinhos na caminhada. Um amor que permanece fiel em todos os tempos. Que hoje você sinta esse abraço acolhedor, envolvendo a sua vida e renovando as suas esperanças para continuar no seu trabalho árduo sem desistir. Uma poesia aos conselheiros tutelares. O que aqui está falando de religião? O que aqui está falando aqui, por exemplo, da religião evangélica? Como que você distingue que esse texto aqui é de um evangelho? Eu só imagino que ela falou oração evangélica porque quem fez essa oratória certamente se apresentou como pastor, alguma coisa. Deve ser o único motivo. Mas aqui, ouvindo só isso daqui, onde você tira que é evangélico? De onde? E onde está sendo ofensivo a outras religiões e até mesmo ao ateu? Mas um abraço nunca prende, ele acolhe. Ela não tem abraço. Não tem. Ela não quer acolher, ela quer dissipar. É assim que a esquerda trabalha, dividindo as pessoas, trazendo a desgraça e o caos. A esquerda só cresce no caos, não na paz. Não condena, transforma. Né? Um abraço, está falando um abraço. Para mim, aqui o sujeito ativo nessa... que eu estou vendo como uma poesia é o abraço. Está falando do abraço. Cura feridas invisíveis. Renova a fé e nos lembra que nunca estamos sozinhos na caminhada. Falando para os conselheiros e os conselheiros. O que tem aqui? Né? Mas aqui, capitão, essa promotora, olha só o quanto está aparelhado o sistema jurídico do nosso país. Elaine Cristina da Silva Rodrigues. Cara, ela não tem paz de espírito. Ela não tem amor. Você entendeu? Ela não sabe o que é isso, o abraço. Família já abandonou ela. Esse tipo de gente não consegue interagir mais com os outros. Entendeu? A família já não consegue. E olha, não estou fazendo juízo de valor, não, mas é o que eu percebo claramente diante da situação. Não sou psicólogo, mas eu duvido se você levar esse fato, o que aconteceu para qualquer psicólogo, você vai falar que essa mulher precisa urgentemente de auxílio psicológico. Urgentemente ela precisa de auxílio psicológico. E o problema dela não é ela se sentir desse jeito.
O problema dela é ela envolver todo um público desse jeito. Porque teve otários e otárias que aplaudiram quando ela falou isso. Por causa daquilo ali. Um desejo que as conselheiras e os conselheiros se sintam bem e se sintam abraçados, mostrando que eles nunca estarão sozinhos. Foi o que diz ali, né? Mas, tirando toda essa questão que eu posso falar que é emocional dela, né? Uma questão interior dela, aí tem o fato que para mim é grave. O fato grave foi ela dizer contundentemente, ela não apresentou dúvida, ela simplesmente disse: tenho que esclarecer que este ato que aconteceu é inconstitucional. Ela disse isso. Uma promotora de justiça disse que esse ato era inconstitucional. Aí vamos lá, promotora, e quem quer que seja aí da justiça que tenha utilizado da posição de maneira ideológica. Primeiro, não era evento público. E mesmo que, se fosse público, qualquer pessoa tem a liberdade de se manifestar. Ou você acha que nós vivemos num estado onde não há direito, onde a pessoa não tem a liberdade de crença, onde a pessoa não pode manifestar a sua crença? A pessoa pode. Você, promotora, na sua posição, você não pode manifestar ideologia e nem crença para atuar. Nem ideologia e nem crença para atuar. Mas agora qualquer cidadão pode, sim. Mas aí vamos lá. Primeiro você usurpou da sua posição, até porque você disse, olha, que deveria ser retirado. E deveria mesmo, mas antes de falar besteira, deveria ter sido retirado mesmo. Né? Você não conhece o direito. Você é promotora de justiça e não conhece o direito. Primeiro você estava num evento que não era público. Ah, tem caráter público. Muito diferente de ser público. Porque o evento público promovido por um poder público pode até ser que haja condições. Mas agora, um evento que não é promovido pelo poder público e só possui caráter público porque ele é aberto a qualquer pessoa, me desculpa, então quer dizer, a igreja, por exemplo, uma igreja, ela não é uma missa, um culto não é promovido pelo poder público, mas tem caráter público, porque é aberto. Você está entendendo a besteira que você falou, mulher? Você está entendendo o quão ignorante e leiga você se mostrou somente porque você queria lacrar por causa da sua ideologia, por você ser uma esquerdista, como diz o Malafaia, uma esquerdopata. Você é uma esquerdopata. Aí quis lacrar. Então, assim, entenda. Primeira coisa que você não conhece, você não estudou. Porque o esquerdista não estuda. Ele vai sendo passado, vai passando, ele fica tanto tempo ali mamando na teta do poder público, desde quando é universitário. Aí o cara tá lá com 40 anos de idade na universidade ainda. Então alguém te colocou aí, você teve alguma facilitação pelo jeito, porque você não é inteligente. Porque se fosse inteligente, você ia saber a diferença de um evento promovido pelo poder público e o que é um evento de caráter público. Ok? Mas mesmo que se tivesse sido promovido pelo poder público, entenda, ignorante, o Estado brasileiro, ele é laico, ele não é ateu. Compreende? O Estado brasileiro, que é nisso que vocês esquerdopatas gostam de ficar se pautando, né? O Estado é laico e não ateu. O Estado ateu, ele não tem crença nenhuma. O Estado laico, ele tem crença, ele não trabalha em torno da crença. Entenda, esquerdopata, você está falando por uma nação cujo, no mínimo, 80% da população é cristã.
O Estado não pode ser ateu, porque ele representa ali o interesse de 80% da população cristã do país. Compreende? O quão ignorante você é? Quão ignorante. Aí você tenta lacrar com a sua ignorância, né? Aí você vai além, o que para mim é pior. Você afirma que tal atitude é inconstitucional. Esse que foi o meu medo, sabe? Essa tentativa de lacração e essa afirmação. Por quê? Porque para mim, além de ser esquerdopata, você é burra. Uma pessoa representando os cidadãos brasileiros é burra, sabe? Burra. Tem o ignorante e tem o burro. Você é burra, tá? E isso me preocupa, porque é como eu pedi algo tão importante, o capitão Prestes aqui vai operar o cérebro dele. Imagina, capitão, você indo para operar o teu cérebro, e aí chega lá dentro da sala médica para fazer a operação, o médico começa a falar, porque diminui a probabilidade de você ter doença, né? Começa a falar burrice. Cara, bate o desespero, fala, pô, quem vai me operar é um burro. É um burro, né? E o meu medo é isso. Uma promotora, ela é promotora, é burra. E aí, ela é burra ousada. Por quê? Porque ela utilizou da posição do cargo para afirmar algo mostrando claramente o desconhecimento. Onde a Constituição diz que alguém, ao promover qualquer evento, não possa citar Deus, não possa sequer fazer uma oração, caso o fato fosse uma oração. Onde na Constituição diz isso? Ela inventou. Ela quis lacrar e inventou. E peitou. Peitou mesmo, dizendo, isso é inconstitucional. Rapaz, como eu gostaria de estar num lugar desse. Gostaria de estar mesmo num lugar desse. Olha, eu queria estar lá, bicho. Eu queria confrontar. De onde você tirou isso? Mostra aí. Qual o artigo da Constituição que diz que eu não tenho liberdade de crença e que eu não posso manifestar minha crença? Onde? Onde fala isso na Constituição? Sabe? E aí tá agora. Brasil inteiro vendo as imagens de uma promotora que era para conhecer da legislação e não conhece. Lacradora, burra, ignorante, esquerdopata, como diz o Malafaia. Esquerdopata. Sabe? É revoltante isso, cara. E aí serve para ver o quanto a justiça está aparelhada. As pessoas que julgaram agora o caso aqui em Curitiba aí, tá lá. Não tem como levar fé não foi feito de justiça. São posições ideológicas, sabe? Aí vamos lá. O episódio repercutiu nas redes sociais, tornou-se alvo de denúncia e também manifestação de apoio de diferentes segmentos. Agora os pré-candidatos estão falando muito, mas o fato é que ela, né, de fato, já recebeu denúncias na OAB, no CNJ, por cerceamento do direito, aí sim é inconstitucional, cercear o direito de crença, de manifestação religiosa. É complicado. E a Associação Ministério Público do Rio de Janeiro emitiu nota em solidariedade a ela, ou seja, a associação acha mesmo que o que aconteceu é inconstitucional. Né? Então, estão endossando as palavras dela.
Aí diz que também afirmou que é dever do Ministério Público zelar pelos direitos garantidos pela Constituição. Sim, e onde ali, o único direito ali que estava sendo tolhido foi justamente o que ela se posicionou contra. Ela tentou cercear o direito de manifestação ali. Ela foi a única pessoa que cometeu, para mim, inconstitucionalidade ali. Foi a única pessoa. Mas um absurdo. Mas, ainda assim, serve para abrirmos os olhos. Abrirmos os olhos. Você que acha, até mesmo você cristão, você evangélico, que tem desvio de caráter, né? Cristão que vota no PT, evangélico que vota no PT tem desvio de caráter. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Você entendeu, né? Ela falou que ali é de caráter público. Igreja também é de caráter público. Daqui a pouquinho vocês não vão poder ou terão liberdade de culto, de crença. Essa é a cabeça daí dos juristas aí. Eu falei jurista, mas ela não é jurista, ela é para lá de ignorante. Você entendeu? Por que cristão, e principalmente evangélico, não pode estar compactuando com o PT, compactuando com a esquerda? Porque o pensamento deles é esse. Você não pode orar. Você não tem esse direito. Né? Você não tem esse direito. Num local de caráter público. Só que a igreja é de caráter público. Tá? Então abre os olhos, desperte, a eleição está chegando. E aí? Esses são os sinais. Tá? Já o Lula, esses tempos já tinha dito que igreja não era lugar para política e blá blá blá. Preste atenção no que eles estão querendo fazer. Depois, quando você perder a sua liberdade e começar a ser perseguido pela sua crença, aí você vai se arrepender. Né? Mas tá certo, vamos para o próximo assunto. Vamos falar no segundo bloco, capitão, sobre nova pesquisa eleitoral aí. O pessoal da esquerda está preocupado com a nova pesquisa. Mas falamos depois. Olá, Brasil! Estamos de volta no Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil, nosso segundo bloco. Se você ainda não está inscrito, se inscreva lá no sininho para receber as atualizações e também nas redes sociais pormaisbrasil.br e também no Facebook Por Mais Brasil. Não deixa de nos seguir e compartilhar. Além do Capitão Prestes aqui no estúdio, agora está o Celomar da Silva, companheiro de longa data, conheço há muito tempo, e é o filho dele, a cria, que saiu aí, o Cauã. Tudo bem, Cauã? Tudo certo. Papai novo, né? Novo não, já tem mais de um ano já, né? Já tem mais de um ano que está aí. Capitão, vamos falar, capitão, sobre a última pesquisa que saiu, a pesquisa da GERP, pouco comentada, principalmente aí algumas emissoras de TV muito vinculadas à esquerda, né? Que a gente sabe. Essa pesquisa muda um pouco os números e a perspectiva, né? Porque por causa do último escândalo do Vorcaro, se esperava que Flávio Bolsonaro fosse cair bastante nas pesquisas, porque queriam associar os crimes cometidos, onde envolve a esquerda, com a questão do apoio e aí o patrocínio ao filme do Jair Bolsonaro. Né? Mas essa pesquisa GERP, que é mais independente, apontou diferente. E nessa pesquisa, capitão, mostrou no segundo turno vitória de Flávio Bolsonaro, com 45% contra 42% de Lula. Ou seja, a diferença maior do que a vitória do Lula contra o Bolsonaro em 2022. Né? Aqui uma diferença percentual maior. Tem ainda, é claro, a margem de erro, mas a margem de erro pode ser para cima ou para baixo. Ou seja, ao invés de 3% de diferença que está marcando aqui, se a margem de erro for 2%, na verdade pode ser 5% de diferença. Isso já é uma diferença muito boa. Né? Mas a grande mídia não noticiou essa pesquisa. E eu estava até procurando alguma coisa aqui e ela realmente não noticiou.
deixou de lado, não quis mencionar essa pesquisa, e é uma pesquisa séria, registrada no TSE. Né? Todas as pesquisas são obrigadas ao seu registro no TSE, e essa pesquisa foi registrada. Mas vamos lá. O senador Flávio Bolsonaro marca 45% das intenções de votos em simulação do segundo turno, que é o que importa. E o Lula registra 42%, segundo o levantamento do Instituto GERP, divulgado nessa última quarta-feira, dia 8. Aqueles que não votariam em nenhum dos eventuais candidatos somam 9%, enquanto 4% não souberam responder. Bem pequena. Mas o que eu estava procurando aqui é justamente a rejeição. Né? Já a rejeição. Mas a pesquisa ainda, antes da gente falar da rejeição, mostra também outras simulações. Lula contra Michele Bolsonaro. Lula 45, Michele Bolsonaro 41. Mas também nunca vi nenhum tipo de manifestação dizendo que Michele seria pré-candidata. Eles já gostam de simular possibilidades, né? Cenário de Lula e Caiado. Aí o Caiado perde de lavada. Caiado realmente não tem uma projeção capaz de bater o Lula. E com relação ao Romeu Zema, Lula tem 41%, Romeu Zema tem 36%. Já contra o Renan Santos do Missão, Lula tem 41% e Renan 30%. Percebe que, tirando o Flávio Bolsonaro, que tem uma diferença clara e à frente do Lula, todos os outros ficam na margem dos 30%, 30%, 35%, ok? E o percentual do Lula não muda, 41%. Isso significa que a rejeição do Lula chegou num tamanho que não importa quem seja o adversário, o Lula não cresce mais. Por mais que o adversário seja fraco, Lula não cresce mais. A rejeição que ele tem é tão grande que ele não passa dos 41%. Ou seja, ele não ganha a eleição. Não sei se você comemora ou não. Você não é esquerdista, não, né? Hein? Fala a verdade, Cauã. Teu pai não é esquerdista, não, né? Não fica se vestindo de vermelho, não tem pijaminha vermelho. Hã? Não é, não, né? Então, assim, eu acho que é um alento pra gente, né? Você é do comércio, você é trabalhador, você sabe disso, o quão é sofredor a esquerda no poder, né? É um alento pra gente em ver que, independente do que está acontecendo aí, o Lula, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro de 2027, não estará mais no poder. É um alento pra gente. Precisamos muito disso, né? É, isso aí. Graças a Deus. Dá para você dizer graças a Deus? Graças a Deus. Porque, olha, diante de tanta notícia ruim que a gente tem, precisava pelo menos algo que me desse mais esperança para 2027. Né? Senão eu ia ficar lá na chácara. Estou falando com ele, estou construindo um chalé lá na chácara, um chalézinho lá e tal. Aí vou ficar lá, alugo o chalé lá para o final de semana, você levar a tua esposa lá no chalé. Né? E fico para lá, porque realmente, se a esquerda ficar no poder, né, você não pode chamar um negro de negro. Né? Não pode. Porque ele sempre faz aquela celeuma. Toda hora eles estão inventando lei diferente, né? Toda hora uma mulher, nós falamos no primeiro bloco lá da promotora. Né? E você acaba sendo perseguido por ser certo. Quem é correto é perseguido. O bagunçado, esse não é perseguido. Agora, quem é correto é bagunçado. Mas tá aí, pesquisa GERP, notícia boa para você passar aí a semana mais alegre. Lula, se Deus quiser e tudo permitir, e a gente não dormir, a gente não pode dormir também, aí a gente tem que fazer a nossa parte, né? E votar e levar mais e mais pessoas convencendo que tem que haver essa mudança. Seria isso, capitão? Isso mesmo. Então tá certo. Quero desejar uma semana abençoada a todos e até o próximo Pode Mais.